O deserto que atravessei, ninguém me viu passar. A Estranhei CACEF essa surgiu de um grupo familiar, vamos dizer assim. Era aqui mesmo na rua Feira de Santa e o Ana. céu O é senhor Onias, maior. né, começou com esse Tentei grupo na dizer, garagem da sua casa. E aí, com o mas passar do vi tempo, esse grupo foi você crescendo e também a família, ele veio a tão falecer, longe a de chegar, família precisou da casa, mais perto então de eles algum lugar. resolveram sair daí. E depois de algum tempo surgiu essa casa aqui. E daí eles se instalaram aqui e hoje a casa está aí reformadinha, está do jeito que ela hoje se encontra, mas não era assim, nem sempre foi assim. Muita luta para chegar a isso. Com muita alegria a gente vê pessoas que tiveram tanto empenho para que essa casa estivesse funcionando 48 anos depois, já que hoje, exatamente hoje, no dia 14 de julho de 2023, ela está fazendo 48 anos de formalizada. Né? Toda a documentação dela de fundação está exatamente no dia 14 de julho. E quando eu cheguei já funcionava aqui. Não tinha a parte de trás que a gente construiu depois, mas a casinha funcionou aqui durante muitos anos. Em 2005 foi que a gente fez a parte de cima. Porque uma coisa que a gente preza muito aqui na casa é valorizar a nossa história, sobretudo os construtores da nossa história. E essa casa, coincidentemente, começou a existir numa garagem, certo? Numa casa nesta mesma rua, não nesse mesmo local, mas nessa mesma rua. O seu Onias, que foi quem ofereceu a sua casa para começar as primeiras reuniões, ele faleceu e aí a esposa pediu para a gente mudar de localidade e aí a gente foi pingando em vários lugares até que a gente teve a oportunidade de retornar numa coincidência magnífica. Um dos diretores da casa sonhou com a Casa Verde, passando para a sua residência, encontrou essa Casa Verde que sonhou, bateu na porta e era uma casa de padres. E ele perguntou, vocês estão vendendo essa casa? Coincidentemente, os padres precisavam sair naquela semana porque o seminário estava mudando. Então ele disse, não, estamos para vender a casa e precisamos vender com urgência. Aí foi um corre-corre, junta dinheiro, junta livro de ouro, né, que usava naquela época, e hoje construímos essa casa, essa parte antiga que está, e atrás construímos um prédio através de doações com os bens apreendidos da Receita Federal. A gente conseguiu fazer grandes bazares para a comunidade, conseguimos arrecadar também e subimos esse prédio onde a gente mantém a nossa instituição de caridade. A vinda para cá, os trabalhos foram sendo ampliados, né? Por exemplo, a área social surgiu a partir daí, ou começou a partir daí, com o acolhimento das famílias que moravam nesse prédio ao lado, abandonado. Então, essas famílias foram trazidas para cá e daí começou-se todo o trabalho social da casa. E eles passaram a vir para cá no dia de sexta-feira, assistirem uma palestra, receber ajuda material. As crianças também passaram a vir para cá no dia que era sábado para a evangelização. Não é? Então começou a expandir por esse lado o trabalho. E logo após veio também o crescimento de outras áreas de atividades no trabalho, como por exemplo os grupos de estudos, os cursos. Veja bem, a gente tem vários tipos de assistência aqui na CACEF. Né? A gente tem um tipo de assistência das famílias assistidas, que são 120 famílias, mas aí tem mais as gestantes. Aí se for olhar que a família pode ter 1, 2, 3 membros, acaba estendendo um pouco mais que isso. Porque a nossa casa, ela é mantida toda por doação. Ninguém é obrigado a nada, a contribuir com nada, mas nós próprios que trabalhamos aqui mantemos a casa. A gente teve a grata oportunidade de receber 2 caminhões da Receita Federal no início do ano 2000, 2004, 2005. E com essa verba a gente conseguiu tocar o que a gente já tinha projetos da Prefeitura, do Governo do Estado, Sua Nota é um Show, mas com esses bazares que a gente conseguiu fazer com o recurso da Receita Federal fez com que nós alavancássemos e conseguíssemos construir o prédio que dá para a Rua Conquista
e ficar com como é que diz assim, um capital guardado que tem mantido a casa. Então não falta o recurso para pagar a luz, para pagar a água, um funcionário que a gente tem para manter a casa limpa. Se faltar uma doação para o enxoval, a casa banca. E a gente vem cuidando esses anos todos dessa forma. A manutenção de instituição social é um desafio impressionante. Sobretudo quando a gente se considera responsável por mais de 120 famílias, que toda sexta-feira, pelo menos de 15 em 15 dias, vêm aqui pegar mantimentos. Além disso, tem ar-condicionado, luz, tem toda essa questão. Nós estamos trabalhando muito pela sustentabilidade na casa. E isso significa o quê? Significa achar pessoas dispostas a todo mês doar um pouco, e nós já temos não, é pouco ainda, nós temos umas 20 pessoas fixas que contribuem com a quantia que pode ser de R$1 ao limite da pessoa. Essa é uma forma da casa tentar se manter. Outra forma nova que a gente tentou também de sustentabilidade é, nós separamos um pavimento da casa, certo? Para alugar para uma pessoa jurídica privada que faz um trabalho associado com a casa também, que nos ajuda nessa questão da saúde. Então, tem um espaço que paga um aluguel, que ajuda a manter a casa. Além disso, trabalhamos por colocar painéis solares na casa, tudo com doação de pessoas físicas. Não temos nenhuma pessoa jurídica investindo na casa, mas pessoas físicas que se esforçam em mutirão mesmo, certo? E tentam contribuir. Além disso, nós temos 2 grandes momentos de doação no ano, que é no meio do ano e no final do ano, quando a gente faz as cestas de Natal e as cestas juninas, onde a gente pede ao pessoal que acompanha a gente no Evangelho nos Lares, que é do mundo inteiro, para que possa fazer uma doação no valor que for, sem qualquer outra coparticipação, é só uma doação mesmo, porque acredita no nosso trabalho. E com isso, a gente vem conseguindo arrecadar mais ou menos entre 15 e 25 mil reais no meio do ano e no final do ano. Esse é o que dá o boost para a gente manter as nossas despesas diárias, como, por exemplo, um funcionário fixo, todo contratado, regular, que toma conta do nosso ambiente. É assim que a gente está tentando e buscando sempre mais manter a casa. O grupo de gestantes existe há 27 anos. Né? Agora, dia 21 de setembro, completa exatamente 27 anos. E atualmente nós estamos com 10 gestantes inscritas. Mas nós já chegamos em 2021, dezembro, né? 2021, nós chegamos a ter 50 gestantes inscritas. A gestante, para se inscrever, ela precisa estar com até 3 meses de idade. E quando elas completam 8 meses ou 8 meses e meio, a depender, porque tem casos que precisam antecipar a gravidez, né? Então a gente entrega um enxoval. O enxoval com tudo que elas têm direito, de que o bebê merece, essa coisa toda. Mas nós também temos algumas exceções, lógico, aquelas que chegam e que a gente entende que realmente estão precisando, né? Que sempre tem aqueles casos, a gente abre essa exceção para esses casos. Aquelas que não sabiam, que não tinham conhecimento do trabalho, que souberam, já estava com 4 meses, aí a gente abre esse precedente e aceita. Essa gestante é acompanhada até o 9º mês e a gente sempre pede para que elas voltem, né? Elas retornem para que crie um vínculo, um laço com a casa. E dentro do possível a gente tenta acompanhar assistindo. De que maneira? Se um bebê nasce e a mãe não tem leite ou ele precisa de um leite especial, a gente tenta aqui entre nós mesmo, com os amigos, pede um, pede outro aqui. A nossa vida é viver pedindo e aí a gente doa esse leite ou remédio, alguma coisa que precisa. Eu acho que também uma grande assistência ao Evangelho nos Lares, que ocorre online, com mais de 2.000 pessoas no Brasil inteiro participam desse Evangelho online. Então, assim, para nós a assistência não é só o doar uma cesta básica, é o acolher nessa casa, é o grupo de estudo, é acolher aquele que chega com uma dificuldade de forma emocional ou espiritual e o acolhimento aos espíritos. Que é o chegar, é o conversar, é o acolher, é doar. É isso para mim é doação em todo sentido falado.
Eu costumo dizer que essa casa é, antes de tudo, uma oficina de amor e uma oficina de autodesenvolvimento, de desenvolver-se. E o desenvolver-se só se é possível com a presença do outro. O material que toda casa, que toda comunidade, que toda igreja que tem esse sentido mesmo de comunidade precisa, é sobretudo de pensamentos diferentes, de pessoas diferentes que se agreguem com suas diferenças e juntos aprendamos a conviver. Não existe maior desafio para uma comunidade do que isso, juntar gente criativa, que não queira apenas consumir a casa, mas que queira contribuir, comungar com o que essa casa pensa, que nada mais é do que aquele amor defendido por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essencialmente, o que a gente precisa é de gente que comungue essa ideia, que vive essa ideia, e todo o resto a gente vai conseguindo na união dessas pessoas. Esse é um convite para vocês conhecerem a nossa Casa de Caridade, Esperança e Fé, CACEF, na Rua Feira de Santana 305. E agora, vocês conhecendo um pouquinho da nossa casa, a nossa instituição de caridade, que é a CACEF, conhecer participando dos grupos de estudos, das rodas de conversa, dos Evangelhos nos Lares, que é online, participar também das ações sociais da casa. Convido você, que se sente tocado de alguma forma por esse sentimento que traduzimos por amor, a conhecer a nossa instituição. Mas como eu sei que a gente está falando para locais indefinidos, não necessariamente Salvador, não necessariamente Rio Vermelho, e a gente tem as dificuldades de locomoção, de distância, eu convido também você a procurar qualquer instituição da sua cidade, seja católica, seja espírita, seja evangélica. Pode ser num terreiro de Umbanda, num terreiro de Candomblé. Todos nós, a cada dia que acordamos, somos convidados para exercitar, para viver esse amor. E é essa a nossa missão, levar isso para frente.